o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam ou que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem possui somente instintos. Mais avançado e transformado, o homem possui sensações. Mais instruído, ele possui emoções. Mais purificado o homem, ele possui sentimentos. E no ponto mais sublime, no ponto mais delicado dos sentimentos, em seu processo de sublimação, surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações. Sabedoria intuitiva é a nossa temática de hoje. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. O 6º programa da 3ª temporada, com 20 programas, com 5 módulos. Como já falamos deles no programa passado, vamos deixar para falar no programa que vem, mas podemos repetir neste, que nós começamos com razão proativa. Vamos falar hoje de sabedoria intuitiva, falaremos na próxima semana de coragem da fé e depois o homem no mundo, que é um módulo com 4 programas para a nossa reflexão. Nossa gratidão a vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir. Vocês que nos acompanham em nossas plataformas, que compartilham os nossos vídeos, que dá o seu gostei ou não gostei, que faça o seu comentário e que nos ajuda de alguma forma à expansão da mensagem. A Aline Gonçalves está nos conduzindo até vocês. Mais uma vez, em nome do Cristo, em nome de Deus, a nossa gratidão a tudo e todos que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. E hoje nós vamos fazer um passo a passo conforme a mensagem inicial. Então, se o amor e a caridade é o que nós temos como essencial para a nossa libertação e iluminação consciencial, o amor resume de forma completa a doutrina de Jesus. Então, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E se os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado, no início, os instintos no homem têm a função da preservação da vida. Essa é a sua função essencial. Então, o instinto não tem remorso, ele mata, porque a vida para viver, ela precisa matar. Isso mesmo, não se choque. Por exemplo, a água está morrendo na forma, está se transformando no interior do meu corpo em outras situações. Assim como os vegetais, assim como a proteína animal. Então, a vida para nascer, ela morre na forma que antes a animava, ou que a configurava. E para viver, mata. O tempo todo, ela está incorporando vidas menores e conformando-as às suas necessidades. Então, o instinto tem como função essencial a preservação da vida. E o que chamamos de instintos, o quartel-general dessas pequenas almas instintivas, é o que chamamos de subconsciente, que tem como função governar o universo perispiritual e, ao mesmo tempo, o universo biológico por intermédio do modelo organizador biológico. Então, você vai governar todo o universo perispiritual. A última fronteira antes do corpo é o que chamamos de modelo organizador biológico. E, consequentemente, o corpo biológico também. E quando falamos de o ser do corpo, é todo esse aglomerado de vidas em profusão. Então, nós vemos o subconsciente, vemos o perispírito da sua camada
mental concreto até o modelo organizador biológico, o corpo biológico, sendo conduzido pelo ser do corpo. Então, o senhor do corpo. Está mais ou menos claro? Então, bem devagar. Então, no início, o homem tem apenas instinto, ou instintos, o homem. Na realidade, antes ainda, vitalidade. Porque todo o energismo biológico está permeado por forças vitais e vão transformar-se em forças instintivas. Então, no início, o homem, o indivíduo humano, esse pequeno mundo, cujo diretor é o espírito, no qual o princípio dirigido é o corpo, ele possui instintos, que vai fazer o processo de governadoria da forma mais harmônica para a preservação da vida. Mais avançado esse homem, no seu processo de evolução, ele possui sensações. O que é a sensação no homem? Então, se o instinto é uma atitude de preservação da vida, a sensação é como se fosse o sabor que tem a atitude instintiva. Então, ele avançou. Então, agora, além de matar para a preservação da vida, ele faz isso pela uma sensação. Mais instruído, o homem, ele possui emoções. Além da sensação, que dá o valor qualificativo da ação instintiva, a emoção é a memória do que aconteceu no ato instintivo que provocou a sensação. A emoção é a memória de toda a cena. Mais purificado o homem, ele possui sentimentos. O sentimento já é o juiz. Ele já faz uma análise da situação, porque ele está indo no rumo da inteligência. Vai transformar-se esses sentimentos em pensamentos e depois na inteligência, para a criação da razão. Então, agora o sentimento já tem a função de analisar as memórias, que são as emoções, assim como as sensações e instintos, e dar um veredito. Foi nobre a atitude de preservação da vida ou não foi tão nobre assim? Comemos além da conta ou comemos o que não era necessário? Mais purificado esse homem, no ponto mais delicado dos sentimentos, que vai transformar-se em pensamentos, inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. E o ponto mais delicado dos sentimentos não é nos veículos de expressão, mental e emocional abstratos. Mental abstrato, o conhecimento transcendente. Emocional abstrato, a vivência do conhecimento, que nós chamamos de sabedoria. Eu me torno a mensagem. E a fusão dos dois e o nascimento a partir desses dois que formam o coração no espírito, surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações, as virtudes, que é o amor vivenciado. E a isso chamamos de sabedoria intuitiva. Porque são intuições, as virtudes, e sabedoria porque se tornaram a mensagem apregoada. Está mais ou menos claro? Então, vou relembrar desde o início. O que é o Espiritismo? O ensino universal dos Espíritos, que não tem cercas, não tem cerceamentos, que nos permite estudar as origens da vida, compreender a sua natureza e, consequentemente, a sua destinação. Qual é o seu objetivo primacial? Iluminar e libertar consciências, estudar o Evangelho do Cristo e colocá-lo ao alcance de todos. Como? Tendo a caridade como a sua alma. Então, o amor e a caridade, tendo a caridade, o nosso processo de salvação. Então, se
a caridade é a alma do Espiritismo, fora dela não há salvação. E salvação é o nosso processo de iluminação consciencial. Por isso a necessidade do amai-vos uns aos outros como Cristo nos tem amado. Então a benevolência, fruto do amor ao próximo, ela gera afabilidade e doçura. Então, nesse processo de caridade, como nós falamos. E por isso, eu preciso ter ciência do meu existir como ser constituído e a razão da minha existência. O porquê estamos aqui fazendo o melhor que nos é possível. E a necessidade dessa razão proativa para antever sofrimentos, antever situações e agora nos tornarmos a sabedoria intuitiva. Eu sou o que penso, eu vivo o que falo. E a gente começa pensando na verdade. Mas o que é a verdade? A verdade é algo que é boa para mim, para você, para toda a criação. Se for boa só para mim, só para você, só para um setor, meias verdades. Então ela é boa, ela é útil, ela é nobre. A verdade, tendo como régua o bem de todos, que é o eterno princípio, qualquer coisa que eu faça que vise o bem de tudo quanto existe em Deus, é o que aproxima da verdade na força suprema do universo. Então eu penso nessa verdade. E quando penso, eu estou criando realidades de acordo com a verdade que vise o bem de todos. Se for no meu caso, todos os elementos psicobiofísicos, morais e espirituais precisam estar envolvidos. Não por acaso Kardec deixou claro em obras póstumas, em Fotografia e Telegrafia do Pensamento, que um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Eu estou levando vida e esclarecimento para todas as minhas vivências, desde o instante conceptual até este momento. E, ao mesmo tempo, me conectando com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Quer dizer, não tem como eu pensar sem interagir, interagir sem permutar e evoluir sem se relacionar. Está percebendo o enredo dessa sabedoria intuitiva? Então nós vamos pensando nessa verdade, eu vou dando forma a essa verdade, sentindo o que pensa, eu estou dando vida a essa verdade, falando o que sinto, eu estou semeando esta verdade e vivendo o que falo, cultivando, tornando-a personificada em minha própria vida. Sabedoria intuitiva, ensinamentos vivenciados. Comece pensando assim. Olhe para você no espelho. Se não está próximo do espelho, eu aguardo. Olhe. O que você observa? Você está gostando do que vê? O que é que você está vendo no espelho? Vejo a obra, vejo Deus. Então, no mínimo, você precisa gostar do que vê. Porque você está olhando para Deus. Somos expressões de Deus. E, ao mesmo tempo, qual o bem que você almeja fazer para você mesmo? Porque o único ser responsável pela sua felicidade, pela sua saúde, pela sua paz, pelo seu equilíbrio, é você. Porque Deus é tão perfeito que nos criou dentro dele e ele dentro de nós. E se Deus e o Cristo existem dentro de nós, o que nos falta? A fé, a ação. Por isso que, neste instante, olhando no espelho, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. No início,
o homem possui instintos. Mais avançado, no seu processo evolutivo, ele possui sensações. Mais instruído, ele possui emoções. Mais purificado, ele possui sentimentos. Depois, pensamentos, inteligências. E no ápice, o ponto mais delicado, mental e emocional abstratos, chega-se o ápice dos sentimentos e surge o amor que reúne e condensa as sublimes virtudes. E as virtudes compõem a essência consciencial do ser imortal que somos. Como só desce quem subiu, qual a virtude que você construiu no exercício do amor ao próximo? A benevolência deu origem à afabilidade e à doçura. Assim, se percebermos amor e caridade, caridade e o amor em excelência, inclusive está no segundo livro, Dever e Caridade, lá no capítulo 9, e depois a sequência, o amor em excelência, a caridade como um processo de autoiluminação. E se a caridade é benevolência, indulgência, misericórdia, como benevolência na ação, no exercício do amor ao próximo, a benevolência produz a afabilidade e a doçura. E o bem de todos, que é essa benevolência, essa verdade que a todos beneficiam, vai ter como âncoras a afabilidade e doçura, que vai estimular a indulgência, que cria o poder de atração, de pacificação e de soerguimento. E, ao mesmo tempo, faz um link com a misericórdia. Dá à criatura mecanismos para o arrependimento, tomada de consciência e a reparação. O amor em ação. E esse processo todo chamamos de autoiluminação, que é a caridade para consigo mesmo, o processo de libertação. Então, inspirem com suavidade e lembre, sabedoria intuitiva. Qual a virtude que eu desejo encarnar para melhorar as condições da minha inteligência, do meu poder imaginativo, da minha capacidade criativa? Porque eu estou trazendo algo para qualificar o pensamento e, ao mesmo tempo, dinamizar o poder imaginativo e a capacidade intelectiva, emotiva e espiritual. A paciência, a ciência da paz, a tranquilidade interior, ela tem o poder de organizar o todo. Ao mesmo tempo, você quer gestar a plenitude, que é mãe da gratidão, que vai gerar a alegria, que por sua vez a esperança. Então você que decide o que falta na sua vida. Alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras. Então comece a visualizar-se gestando essas personagens. Todas as virtudes são filhas diretas do amor, e o amor, filho da fé. Por isso que a fé é mãe de todas as virtudes. A primeira filha da fé é a oração. E a oração é que coloca em movimento todo o potencial para a criação, manutenção ou sublimação das virtudes. Inspirem, se acalmem, visualize-se. Mais paciente, porque você está encarnando paciência. Mais grato, porque você encarnou a plenitude que está gestando a gratidão. Mais alegre,
porque você está abrindo espaços em seu psiquismo para receber esses potenciais. E esperançoso ou esperançosa, porque é a doce presença do amor. E a doce presença do amor é a caridade, o amor em excelência. Inspirem, se acalmem e ao mentalizar as ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas. Ideias são pensamentos enriquecidos, porque são enobrecedoras. Planos são várias ideias enobrecedoras, planejando algo nobre para o vir a ser. E conforme vamos pensando, vamos idealizando, vamos planejando, usando a razão para calcular, para catalogar, para comparar e analisar, o sentimento ou a sabedoria intuitiva para criar, edificar, iluminar, alimentar. Inspirem, se acalmem, tudo está em paz, porque Deus é a suprema sabedoria. Não tem nada fora do prumo. Eu é que preciso capacitar-me para perceber esta paz. Ele é a inegável onipresença. Eu preciso senti-lo em mim. E eu nele. Como Jesus disse-nos, eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, Ele em mim. Somos um. E ao mesmo tempo, pensando, sentindo, agora eu imagino mentalizando ou verbalizando o que pretendo. E depois, na ação, cultivando, tornando realidade a sabedoria intuitiva na ação. No início, o homem possui instintos. Ele avança no conhecimento, na sua transformação, desenvolve as sensações. Eleva-se às emoções, aos sentimentos, aos pensamentos, que se transformam em força de atração. E, ao mesmo tempo, em inteligência intelectiva, que transforma-se em emotiva e depois na inteligência espiritual, que já é o conhecimento transcendente. Aplicado, vivenciado, tornado realidade, o amor personificado, a sabedoria. E no caso, sabedoria intuitiva. Porque gestou a intuição ou está, no caso, encarnando virtudes, encarnando intuições para iluminar a razão, para, ao mesmo tempo, transformar pensamentos, sentimentos, emoções, sensações e instintos em força iluminadora e libertadora de consciência. Inspirem, se acalmem e digam a si mesmos: tudo está em paz. Disse-nos Jesus: eu vos deixo a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, mas vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. E nesse embalo, convido a vocês para nos seguirem em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Telegram, no Spark, no Signal, no PatriaBook, no Rumble, no Centro Espírita Gota de Luz, nas plataformas do Spotify, tanto o Google Podcast quanto o iPhone Podcast. E compartilhe os nossos links, os nossos vídeos a partir das plataformas para divulgar cada uma delas. Aqui no YouTube, por exemplo, ficaríamos felicíssimos com a sua inscrição. E ainda se você clicar no sininho para receber as novas postagens. Se você der o seu gostei ou não gostei, ainda melhor. Se você fizer um comentário qualquer.
e se você compartilhar os nossos vídeos. Tudo isso coloca em evidência o conteúdo para que mais pessoas possam recebê-los. A nossa gratidão à Aline Gonçalves, que está nos conduzindo até vocês, e ao mesmo tempo a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos ajudam na propagação da mensagem. Empresas parceiras, corações solidários, as emissoras parceiras, enfim. Deus abençoe grandiosamente a todos, para que possamos, sendo um com o Cristo, sendo um com Deus, pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala. E com isso, se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Abraços de luz, muita paz, muito amor a todos. E até já. Namastê.